Olá, sejam muito bem-vindos ao Amplifica Cast e hoje o tema do nosso episódio é Transformando Pesquisa em Realidade e Tecnologias Avançadas em Biotecnologia. E para falar sobre o tema, eu trouxe uma convidada que atua na área de biotecnologia e ela é expert no assunto e vai compartilhar com a gente insights sobre a carreira dela e também sobre o que ela faz. E só para a gente trazer aqui um overview de quem é a nossa convidada, vamos lá. Então, o nome da empresa já chama BioLinker. Isso. BioLinker, e tem se destacado como uma das top 8 food techs e também foi reconhecida como uma 100 startups para ficar de olho. É isso aí, parabéns pelos feitos. É isso aí. Conta um pouquinho para nós, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, Mona, e se apresenta aí para a nossa audiência. Bom, obrigada primeiramente pelo convite, aí super importante estar aqui no Amplifica Cast. Bom, eu sou doutora em Bioquímica e Nanotecnologia, com mestrado em Biotech e a formação em Medicina Veterinária. Uhum. Né? Eu sou uma cientista antes de ser empreendedora, e uma mãe antes de ser cientista e antes de ser empreendedora. Então, tem muitas coisas, né, antes aí do doutorado em bioquímica, antes de montar a BioLinker, né, e a BioLinker é uma empresa que faz engenharia genética para produzir proteínas no laboratório. E não é whey, não é carne, gente. Aprendi que eu tenho que começar já falando isso, que todo mundo associa a palavra proteína com carne, com whey, protein. Não são esses tipos de compostos, né, vamos dizer assim, de biológicos. Proteína é uma classe de moléculas muito mais amplas, e a gente faz mais proteínas funcionais, proteínas como enzimas, que aí também muita gente conhece, ligantes, na área farmacêutica, na área química, na área de diagnóstico. Então, a gente consegue aí mimetizar isso dentro do laboratório, construir essas biomoléculas, que é difícil pra caralho, assim, são 70% de falha em estabelecer esses processos no laboratório, e a gente tem uma plataforma que hoje já foi validada para mais de 100 diferentes proteínas, com 95% de sucesso em expressar e purificar essas proteínas no laboratório. Somos o único da América Latina aqui trabalhando focado em biologia sintética e vencendo aí uma série de prêmios. Isso aí tá defasado, viu? Tava em Boston no mês passado, a gente foi finalista no Harvard MIT Brasil Conference, né? Já esse ano, somos top 500 melhores startups do mundo de 2019 no Hello Tomorrow, um reconhecimento mundial de 4.500 empresas inscritas e 119 países participaram. A gente ganhou em 2019, quando a empresa acabou de ser montada, para você ter noção do desafio mundial que é fazer isso. E como é que é, assim, você começou a sua carreira, como que foi o início da sua carreira? Vamos falar onde você nasceu. Né? Falar um pouquinho da Mona por trás desse glamour todo aí da BioLinker. A gente vai chegar em todas essas etapas aí de investimento, etapa também de sócios, a gente vai falar um pouquinho do outro sócio que ela tem também na empresa, vamos lá. Legal. Eu sou baiana, eu sou de Salvador, nasci em Salvador, em janeiro, né? Eu sou capricorniana, para quem acredita em horóscopo. Eu venho de uma família que é uma família de empreendedores de rua mesmo, sabe? Meus tios são camelôs, né? Vendem canga, vendem roupas, Eu tenho tias hoje, funcionárias públicas, mas a minha família é extremamente humilde. Uma parte veio do interior da Bahia, que é Feira de Santana. Conheço e outra feira. Parte... Colé de Mer, mas nenhum. Feira é maravilhoso, né? Adorava minhas férias lá na casa de vovó. Enfim, meus pais eram os irmãos mais velhos, né? Os rimos das duas famílias, tanto a minha mãe como meu pai. E ambos, eles sempre gostaram de estudar e foram um dos primeiros, né, a conseguirem quebrar o ciclo familiar, vamos dizer assim, de ter educação formal. Minha mãe virou técnica de enfermagem.
E meu pai chegou a entrar na Federal da Bahia para fazer física, mas ele gostava de tocar violão, ele não pegou o ritmo de ser acadêmico, abandonou tudo e montou uma empresa. Só que aí meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos. Nossa, super cedo, né? Foi um ataque cardíaco. Ele estava tomando medicamento com 38 anos. E esse medicamento não podia combinar com cerveja, com bebida. E no Natal chegou todo mundo. A família bebia muito, comemorava muito. Nossa. Né, festiva, bastante festiva até hoje. E infelizmente ele tomou o remédio mesmo, o médico falando que não podia. E de manhã ele teve um ataque fulminante. E ele já era separado da minha mãe, eu morava com ele a semana toda, e no fim de semana eu ficava com minha mãe. E eu assisti, né? Eu presenciei, infelizmente, esse momento. Eu tinha... 9 anos, né? Exato. Eu tinha 9 anos. Como é que foi ser criada, assim, pela mãe? Minha mãe é maravilhosa, assim. Minha mãe teve uma infância muito dura, né? Cresceu na Liberdade, no bairro da Liberdade, o bairro mais negro, né, do Brasil. E meu avô era meio índio, meio negro, né? E infelizmente meu avô era muito violento e criou. Ela é a única mulher dos 5 irmãos, então minha mãe sofreu. Minha mãe eu brinco muito assim que eu tive um general dentro de casa, porque ela literalmente era um general, mas que ela tinha muito amor. Ela sempre teve um coração maravilhoso, mesmo sendo super rígida. E com a morte do meu pai, ela teve tantas complicações que ela tinha que ser rígida, né? Porque ela ainda por cima tinha meu irmão que tinha acabado de nascer de 1 ano, né? Eu lembro que você está comentando disso quando meu pai largou a minha mãe, enfim, com 3 filhos pequenos. A minha mãe se viu numa situação muito difícil para poder criar. Ela fala que ela estava dentro de um quarto lá, e dentro daquele quarto ela ouviu uma voz: se você não for trabalhar, esses meninos vão morrer de fome. A gente estava brincando assim na sala. Então a gente também veio de uma família muito humilde, né? Que olhava para o circo, o lado assim. Algumas pessoas tinham virado bandidos, amigos meus morreram, sabe, de tiro. Então, assim, foi um começo bem complicado. Não, assim, na família eu tenho infelizmente, né, primos que foram mortos, assim, envolvidos com tráfico, com crime, roubando banco, nossa, de tudo que imaginar. Na vizinhança, teve muita gente que se envolveu com drogas, mas eu não tive amigos próximos. Meus amigos, a gente tinha a patotinha dos nerds do prédio. Mas legal, né? Porque você enxergou fazer algo diferente, né? Você não foi naquele efeito que todo mundo está fazendo. Não, com certeza. Mas você tinha perspectiva, assim, de entrar numa universidade? Como que era, assim, essa construção de sonho, assim? Porque veio de uma infância humilde. Eu confesso que eu comecei a pensar na faculdade quando a minha mãe me transferiu da escola que eu estudava no bairro. Ela me colocou para estudar numa escola lá em Pinheiros. E no bairro ninguém falava de faculdade. As pessoas queriam saber onde era a festa à noite, o rap à noite, coisas do tipo. E aí, quando ela me colocou na escola lá em Pinheiros, a primeira coisa que o pessoal me perguntou: e aí, você vai fazer faculdade do quê? Aí, faculdade. Aí eu cheguei em casa e falei: mãe, eu preciso fazer faculdade quando terminar aqui, né? Impressionante, né? A influência do meio. E o meio acabou me influenciando a procurar a universidade. Como é que foi a sua influência? Bom, o que aconteceu, né? Eu estudei numa escola de freira, né? Que meu pai pagava na época. Até quando aconteceu, infelizmente, a morte dele, minha mãe conseguiu manter por mais 1 ano, mas com muita dificuldade, porque eu era uma das melhores alunas. As freiras tinham dado no desconto e tudo mais. Mesmo assim, ela tinha muita dificuldade para me manter lá, que é uma escola privada e uma escola muito boa, né? E aí, a segunda opção era para onde a Mona vai, né? Ou vai para uma escola pública, ou vai fazer uma prova e entrar numa ETEC, numa FETEC, numa FATEC, né? Famosas, ou na escola militar. Que na Bahia, a escola militar é pública e tinha prova. Então, eu me apaixonei por um coleguinha do prédio, que era da escola militar, e eu falei: mãe, eu quero ir para a escola militar.
Nunca contei isso aqui. Quero ir agora para essa escola. E assim, como eu tinha muitas boas notas, passei, entrei na 6ª série na escola militar e formei, né, na escola militar. E na escola militar sempre se falava disso, assim, sempre tinha esse direcionamento de você ser militar depois que você acaba. Uhum. Então tinha a opção... Seguir a linha do que você tá fazendo. Total. Ser militar e passar numa faculdade. Então, o meu último ano, na verdade, assim, a discussão mais profunda que foi qual faculdade a gente vai fazer, foi no último ano da escola, que eu tinha aula até domingo na escola. E eu montava cavalo na escola, né, que tinha, porque o militar tinha muito essa coisa de ter muita atividade física. Sim. Eu fiz bola, joguei bola por 7 anos no time de competição, e aí depois eles montaram a primeira turma de montaria, eu enlouqueci, eu quero montar. E aí eu entrei nessa turma de montaria e eu me apaixonei pelos cavalos. E eu montava muito bem, eu saltava. Que legal. Ainda anda de cavalo hoje? Ai, gente, eu hoje não consigo, mas meu sonho era comprar o cavalo. E aí chegava o sargento e falava, você tem cavalo? Você tem fazenda? Eu me acabava de rir, né? Porque eu não tinha merda nenhuma. Morava num apartamento, mamãe, tudo apertado. E eu simplesmente só amava aquilo. Parecia que eu tinha vivido outras vidas. Ele falou, nossa, você tem tanto talento para montar cavalo. Eu domava uma égua lá que derrubava todo mundo. Nossa. Que aí, enfim. Mas assim, se for falar aqui, vai ser história. E aí eu terminei... No último ano, eu era muito boa. Sempre fui muito boa em matemática, física e química nas exatas. E eu queria toda semana ser uma coisa diferente. Tinha muita dificuldade de escolher qual profissão. E eu gostava de teatro também. Gosto de comunicação. Fiz teatro dentro da escola, em vários outros episódios fora. Mas quando eu cogitei a hipótese, né, mãe, eu quero ser artista, misericórdia, né, lá em casa, pelo amor de Deus, a gente já tá passando fome. Teve até um episódio que a gente fez com a Thalita Zampieri que foi parecido, foi uma coisa parecida também. Ela falou pra mãe, a mãe falou assim, não, você tem que ter uma carreira. Não é isso. Aí na outra semana, eu quero ser astronauta. Não, minha filha, você já vive na Lua. A geofísica, eu passei por tantas profissões, eu fui assistir na Federal, né, aulas para ver o que seria a profissão nutrição, o que seria, porque eu achava tudo interessante, e aí no final eu findou medicina veterinária e tenente, né, oficial da polícia, que eu ia fazer a prova também, porque eu montava cavalo e todo mundo reforçava isso na minha mente. Por que você não faz medicina veterinária? Por que você não faz medicina veterinária? Porque gostava dos animais e tal. Eu gostava, mas eu não era aquela pessoa que amava biologia na escola, que ironicamente é o que eu trabalho hoje. Eu gostava de biologia celular, mas eu não tinha aquela paixão por botânica, né? Entendi. Então, enfim. Mas passei na Federal da Bahia e a primeira, vamos dizer assim, médica veterinária da família. Olha, parabéns. Do bairro todo, que eu não conheço ninguém, então quando as pessoas descobriam que eu estava fazendo medicina veterinária, chegava coruja, tartaruga, tudo que você imaginar lá em casa. Pra você cachorro fazer. Ensanguentado, tudo. Mas fiquei em 14º lugar na prova de oficial da Polícia Militar. Olha, que legal. Fiz 82% da prova da UNEB, né? Ganhei uma carta de parabéns, não sei o quê, mas eles chamavam, na época, 12 mulheres e 80 homens. E aí eu não entrei, né, na escola. E como é que foi isso tudo na Bahia, né? Como é que foi esse processo Bahia? Você veio para São Paulo? Como que foi essa tomar a decisão de vir? Em que momento isso aconteceu? Bom, então, quando eu entrei na medicina veterinária, eu me apaixonei por bioquímica, que não é uma coisa muito comum para médico veterinário se apaixonar. Que é muito mais tá relacionado à inovação também, né? Muito mais química da célula, muito mais rotas, muito mais farmácia. Farmácia faz várias bioquímicas. E no fundo, eu acho que o curso do coração seria farmácia ou biotecnologia, que na época não existia. E aí, quando eu terminei medicina veterinária, eu fiz um mestrado em biotech, que foi definitivamente é o que eu amo fazer, que é exatamente o que a gente faz na BioLinker, que é biotecnologia raiz, engenharia genética, tudo
focado nisso, né? Eu passei em primeiro lugar na prova do mestrado, que é o mestrado da UFS, Fiocruz. E aí eu tinha aula em Feira de Santana, tinha aula em vários lugares ali, multicêntrico. E quando eu acabei, eu tinha certeza que era isso que eu queria um doutorado em biotecnologia ou um doutorado em área afim. E aí eu tive um choque de entendimento com minha antiga orientadora, que queria que eu fizesse doutorado na medicina veterinária, que de jeito nenhum eu queria fazer, porque era focado em animais ruminantes. Que eu não sou clínica. Eu brinco assim que eu nem conto para as pessoas que eu sou médica veterinária, porque eu não clinico. Né? E as pessoas têm essa visão do médico veterinário de clínica. E, então, aí surgiu a oportunidade de eu vir fazer a prova aqui no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. O professor falou que tinha uma bolsa de Ciências Sem Fronteiras para mim, eu só precisava passar na prova. Enfim, eu sou aquela pessoa que tô acostumada a passar em prova, né? Tá bom, sempre estudou bastante, né? Exato. Comecei a estudar loucamente. Aí passei na seleção e vim para São Paulo. Porque o doutorado de bioquímica daqui é o melhor do Brasil. E realmente só abriu portas, né? Grandes portas. Vim fazer o doutorado aqui. Eu tô até curioso, assim, né? Você estudava bastante, né? Estudou bastante. E como que você se mantinha? Como que é se manter estudando? Fala pra nós. Bom, essa é uma ótima pergunta, né, gente? Então, hoje, o que acontece? Tem uns fatos aqui nessa história, né? Assim que eu entrei na faculdade... eu tinha um namorado um pouco antes de entrar na Federal da Bahia, e a Federal teve greve, a gente viajou junto, e eu voltei e estava grávida, assim que a gente começou a faculdade. E aí eu fiquei grávida da minha primeira filha, e aí o que aconteceu? Eu conheci essa área de bioquímica, gostava, só que aí, infelizmente aconteceu um acidente de trânsito e ele morreu com traumatismo craniano. Nossa. E eu estava com 7 meses de gestação. Meu Deus. E eu fiquei viúva, então eu recebi a pensão dele, porque ele trabalhava, né? Ele tinha a mesma idade que eu, estava trabalhando no supermercado, mas graças a Deus eu consegui receber esse subsídio. E aí eu vivia desse subsídio junto com bolsas de iniciação científica, que são bolsas que na época era R$300 que eles pagavam pra gente, tá? Não era nada demais. Então, na verdade, assim, é aquela brincadeira que a gente diz assim, como eu já tinha zero, quem vive de zero e ganha qualquer coisa... Eu costumo dizer, eu já tenho uma frase, né? O pessoal fala, e a crise do país? Eu falei, eu já nasci na crise. Cara, fui abandonado pelo meu pai, criado pela minha mãe sem emprego, já tava na crise, então zero é zero. Nasci nu, tô vestido, tô no lucro, né? Então, foi basicamente isso assim, eu sempre, lógico que teve sempre suporte, minha mãe sempre foi essa fortaleza, sempre cuidou da casa, sempre apoiou, né? Eu também tive a mãe do meu esposo falecido, também sempre deu suporte para a Lana, que é minha filha mais velha. Então a gente viveu. Eu nunca tive muito luxo. Você passou por vários momentos não tive difíceis, luxo, né? Por exemplo, ao longo do seu crescimento, né? Você passou por esse episódio, passou o episódio lá do seu pai. Foram vários momentos difíceis, né? E qual foi o momento, assim, como que você... Porque você seguia em frente, entendia que onde você buscava forças para seguir em frente, depois de tantos, né? Não, e hoje poder porque sorrir, é legal, né? É porque é legal você contar essa parte, né? Por exemplo, das dificuldades, como você se manteve estudando, continuou seguindo adiante, hoje você tem uma empresa, né? Você foi em busca de um sonho, aí depois a gente vai entrar nessa questão do empreendedorismo. Bom, assim, eu de fato, assim, esse episódio da morte do pai da Lana foi um episódio muito, muito complicado na minha vida, né? Eu era muito jovem. Tava grávida. Grávida jovem, né? Com 19 anos. Já foi difícil, porque ninguém queria aceitar que eu estava grávida. Minha mãe, minha avó, todo mundo. Então, foi difícil, né? Já aceitar que eu estava grávida. Então, o primeiro choque foi a gravidez. A única pessoa que aceitava essa gravidez, vamos dizer assim, que deu suporte foi a minha sogra.
Mas aí, depois que eu decidi, não, agora já era, né? Tipo, já estou grávida, vamos ter a criança, não tem outro destino aqui, a família tem que aceitar. De repente, acontece essa tragédia e de fato, foram um dos momentos mais difíceis na minha vida com a bebê, já com 7 meses na barriga. E minha mãe... eu me lembro, assim, quando eu não queria levantar, né? Eu peguei... Porque vem um desânimo, né? Vem a situação difícil, vem a depressão, vem tudo, né? Obviamente, eu tranquei imediatamente quando aconteceu isso, ainda a forma como foi comunicada, eu estava na faculdade, estava na biblioteca, e ninguém me achava, e minha mãe chegou desesperada na faculdade e falou para todo mundo. Então, todo mundo ficou sabendo que ele morreu antes de mim. Nossa... Quando eu vim saber, ninguém queria contar porque eu estava grávida. E foi também voltar para a faculdade, todos os colegas, sabe? O estigma também, vencer isso, assim, foi difícil. E eu tinha colegas que nem queriam fazer atividade comigo, tipo, atividade em grupo, porque sabia que eu era mãe e sozinha, com medo de eu não entregar a atividade. Então, eu sofri esse tipo de coisa, assim, surreal. E aí eu tranquei, abandonei essa galera, tipo assim, a galera do meu semestre, né? E entrei com outra galera que não sabia que nada do meu passado, vamos pensar assim. E minha mãe, ela teve um papel muito importante de me fazer levantar. Ela disse assim, você vai levantar, exatamente como a sua mãe ouviu a voz que foi no meu ouvido foi a da minha mãe. Você vai levantar dessa cama, porque você tem uma filha para sustentar e você tem que terminar a sua faculdade. E não existia desculpa, não. Era para levantar e ir. Então, nos meus primeiros semestres, eu carregava minha filha todos os dias para a faculdade comigo. E eu quero que você deixe agora um conselho para mulheres que, de repente, estão grávidas e, às vezes, pensam, devo continuar a minha jornada, o meu sonho de estudar, de ter uma empresa, de ter uma carreira. Então, deixa um conselho prático aí para... Olha, gente, eu sei que é difícil, primeiramente, principalmente, a primeira gravidez, né? Conciliar a maternidade com os sonhos, a carreira. Mas o que eu aprendi nessa minha jornada é que a criança, né? Porque a gente, como mãe, a gente se preocupa muito. E tem essa idealização do que é perfeito, que a criança tem que estar em tal lugar, que a criança tem que ter tal brinquedo, que a criança tem que fazer tal coisa, uma agenda de 50 mil atividades. E para a criança, o mais importante é a mãe estar bem. Então, quando eu aprendi isso, quando eu virei essa chave, não importa onde eu estava, eu tinha que estar com a minha filha. Primeiro, o lugar que eu tinha que aceitar ter minha criança, ter ela junto. Né? Eu tive, óbvio, a rede de apoio, vamos dizer, eu tive creche, na Federal da Bahia tem creche para estudantes, então eu consegui ter minha filha lá. Quando a creche fazia greve, eu levava ela para fazer prova comigo. A maior parte dos professores sempre deram suporte de segurar ela, de brincar com ela enquanto eu faço a prova. E eu ser a única, né? Porque não é um ambiente comum, então a gente sente estranho. Teve gente que não deu suporte? Teve. E aí o meu conselho é ignora, sabe? Assim, normalmente são pessoas que não têm criança, não sabem o que é ter um filho, não entende o papel importante que não é uma mãe que cria um filho, mas é uma sociedade, né? Precisa uma aldeia inteira para criar. E depois somos responsáveis por essas pessoas que vão ser cidadãos, os novos cidadãos, né? Da nossa sociedade. Então, mas tem muito mais mães, muito mais pessoas, sempre olha para esse lado, muito mais pessoas para te ajudar e te dar suporte. Não se apega, eu simplesmente ignorava, não se apega a essas pessoas que não sabem o que é maternidade, que não sabem o que é ter uma criança. Normalmente são pessoas... esse tipo de preconceito também, né? Porque... Tem, vai ter, sempre tem. Né? Vai ter no avião, vai ter no ônibus... Mas eu pegava o ônibus e aí, como eu pegava sempre aquele ônibus, o cobrador esperava eu chegar, me ajudava a subir com o carrinho da Lana. Sempre tinha um monte de gente que me ajudava. Sempre.
Tinha, óbvio, os outros, mas, cara, eu falo assim, eu já tenho uma carga aqui pesada para carregar, eu não vou trazer coisa chata para minha filha. Sim. Mas tem que ignorar, né? Ignorar e seguir adiante, né? Porque não pode deixar os ladrões de sonhos roubarem a nossa identidade ou o nosso sonho, né? Exatamente. Acho que a primeira coisa é isso, assim, quem é ele para dizer que eu não vou conseguir, que eu não posso? Eu ouvia muita piadinha quando eu tava grávida, porque eu sempre tive essa cara de criança, e quando eu tinha 19 anos era pior, entende? Então, era mais magra, né? No pós-parto, cheguei a vestir roupa de 12 anos, porque eu emagreci tanto dando mama, que eu cheguei a 43 quilos. Era um palito, literalmente. Mas, assim, eu precisar sentar, porque tinha uma velha, e eu via assim, a senhora falar, essas crianças de hoje tudo engravida, e começava a me dizer um monte de desaforo. E assim, eu escolhia ignorar. Eu simplesmente escolhi ignorar boa parte dessas pessoas e seguir minha vida. Assim, essa senhora não sabe de onde eu veio, não sabe o que eu tô fazendo. E eu tava indo pra faculdade na época. E não sabe pra onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Então, acho que é essa a parte principal, sabe? Na sua visão, estudar transforma? Com certeza. Assim, eu sempre tive uma relação muito positiva com o estudo, né? Então... Percebe-se. Então, eu sou muito suspeita para falar, porque eu sempre gostei de ensinar, de estudar. Eu tive professoras... minha professora dos meus primeiros anos escolares, ela chegou a botar o nome da filha dela, Mona, porque eu era a melhor aluna da sala e ela achava fantástico. Então, porque eu sempre gostei de estudar. Então, e meus pais eram super orgulhosos nisso, assim, de eu ter uma memória de agenda, de lembrar as coisas. Então, eu acho que se eu tivesse, óbvio, tido ainda uma vida muito mais fácil, vamos dizer assim, de ter os pais presentes, toda a estrutura, eu teria, sei lá, decolado muito mais rápido, vamos pensar assim. E hoje em dia as pessoas, hoje a gente tem mais acesso à informação, né, ao conhecimento. E infelizmente, a gente pode até falar, as pessoas elas gastam muito tempo com coisas que não aumentam a quantidade de neurônios, de aumenta o conhecimento, né? A distração tá complicada, né? E como que você enxerga as pessoas até que dão desculpa de não estudar ou porque não tem condições... Porque você contrariou essa estatística, né? Não tinha nenhuma condição, veio de uma família humilde, simples, mas você sempre teve essa coisa de estudar, de ir para a faculdade, de ir para fazer a prova federal, aquela coisa toda, universidade militar. Eu de fato, assim, para mim, assim... como eu gosto, né, e eu tenho outra habilidade, né, que minhas amigas costumavam... Eu tinha uma amiga muito próxima, que ela odiava matemática, né, e os pais delas me amavam, porque toda vez que ela falava comigo, como eu tirava boas notas, e o militar também, ele tinha, na escola, ele dava prêmios para quem tirava boas notas, né, para incentivar. Sim. Que é uma forma de incentivo também de competição, mas de um outro lado, para quem estuda. Mandar o estímulo também, né? Reconhecer quem está fazendo tudo bem. E eu dava muita aula para ela, e ela brinca, né? Ela fala assim, hoje eu odiava, porque para você tudo era muito fácil. Você sentava, porque eu tinha uma habilidade muito boa de ensinar. Então ela conseguia aprender comigo. E eu comecei a vender também isso, né? Quando eu era mais jovem, eu dava banca. Legal. Eu ganhava uma merrequinha, mas era assim, tipo, e isso reforçava a minha capacidade de entender o assunto. Porque quando você ensina, você aprende duas vezes. 2 vezes, sim. Então eu sempre ensinei desde jovem. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico
estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Uma coisa que eu posso dar de dica aí para quem quer estudar, para quem... É muito importante você também entender como o seu cérebro funciona, como você aprende as coisas. Porque tem pessoas que aprendem ouvindo, aprendem visualmente, tem que fazer várias escritas. Eu não sou uma pessoa de escrever. E eu tinha muita preguiça de escrever. Então, meus rascunhos eram uma bosta. E o povo ficava assim, como você conseguiu tirar essa nota? Eu precisava interagir com as pessoas. Então, quando eu ensinava, eu interagia, eu reconstruía o conhecimento, eu recalculava aquilo. Eu fui monitora na Federal também, eu virei professora também, substituta lá durante o processo. Porque eu sempre gostei de ensinar, porque era a forma que eu aprendia mais rápido. E didática. Então, eu acho que é muito importante isso. Porque você nem vai perceber isso como um trabalho, né? Você vai amar tanto fazer isso. Se torna prazeroso, né? Exato. Então, basicamente era assim pra mim. Legal. E a chegada em São Paulo, assim, foi difícil vir para São Paulo? Porque é uma mudança, né? Saiu da Bahia, veio para cá, Salvador, eu morei em Camaçari, ia muito para Salvador, conheço lá. E é diferente, né? De São Paulo, Salvador. Como que foi essa transição? Bom... aí vem quebrar paradigmas, ideias que a gente tem, né? Uma nordestina vindo para São Paulo e vindo para estudar numa das mais renomadas universidades, como uma filha, porque eu era a única mãe do laboratório. Então foram várias coisas que eu tive que quebrar e desfazer na mente das pessoas dentro do instituto. Bom, eu vim determinada, porque eu sabia muito bem o que eu queria. Então, eu não estava nem aí para qualquer um que falasse qualquer coisa. E o Instituto de Química é bastante internacional, vamos dizer assim. Tem muita gente de vários lugares, né? Eu acho que isso foi uma experiência positiva, né? Eu não tinha... tipo assim, eu vivia numa bolha, no sentido de gente de vários lugares, com vários backgrounds, com várias formações. Criações também, exato. Mas, ainda assim, eu tive algumas barreiras, vamos dizer assim, de preconceito, especialmente com as pessoas da cidade, né, que trabalhavam lá com a ideia que eles têm do nordestino. Da ideia do nordestino, da ideia de que eu não ia conseguir terminar o doutorado, porque tinha muitas provas, e foi muito engraçado isso. Porque eu fui professora, né, na Federal, eu dei muita monitoria, eu estudo bioquímica há muitos anos, né? E aí chegou no Instituto de Química e a gente tinha provas de bioquímica. Então, eu não... Assim, tipo, e eu tava muito... eu tinha acabado de chegar e o professor tinha uma cooperação com a Eslovênia e a professora da Eslovênia tinha vindo para o Brasil. E qual era o grande problema nesse contexto aqui? Eu precisava falar inglês com essa mulher e eu não sabia falar inglês. Então, e é extremamente importante dentro da universidade, da carreira do cientista, você saber falar inglês e ter um inglês fluente. E a gente sabe que mais ou menos 10% da população brasileira fala inglês fluente. E eu, na minha realidade, meu Deus, falar inglês... Nossa, onde eu cresci também. Onde eu cresci... Não tinha inglês. Mas era um sonho a ser realizado, fazer essa viagem internacional, aprender finalmente o inglês, né? Que é mais uma linguagem importante. Então, eu foquei loucamente, né, em aprender esse inglês, porque ela não conseguia entender nem eu falando hot dog. Era uma loucura. E eu precisava me comunicar com ela. Aí, eu chutei o pé, né? Aula de bioquímica de novo. Pra que eu vou focar nisso? E aí eu me lembro dos colegas, todo mundo, assim, eu pegava só o resumo de algumas amigas, falava assim, não, deixa eu ver como que foi, como você escreveu, você sentava na discussão com elas aprender. E aí quando veio a nota, eu tirei a maior nota. Nossa. A maior nota da turma, da turma das minhas amigas, não da sala, né? Tinha gente, tinha gente que tirou um notão lá. Mas eu tirei acima da média.
E aí eu me lembro das meninas ficarem assim chocadas, né? Porra, como assim? Como você conseguiu tirar essa nota? Você não tá nem sentando e estudando direito. Mas era essa coisa, essa facilidade, esse background já de saber bioquímica. E não me importar, não necessariamente assim. Eu tenho um jeito muito leve de levar os estudos, de aprender, sabe? Eu não tenho aquela rigidez que normalmente as pessoas têm. Um ponto importante. Você veio para São Paulo, teve o preconceito, né? Aquela coisa que você comentou de ser nordestina e tal. Mas uma coisa que pelo menos que eu enxergo aqui, é que você não se acanhou, não ficou, né, acanhada. E o seu conhecimento, o seu estudo, você ser hard work mesmo, para fazer aquilo que tem que fazer, isso também te dava segurança para você argumentar, às vezes num nível igual ou até mesmo superior, né? No sentido, porque contra fatos, dados não há argumentos, Exato, né? contra fatos e dados não há argumentos. Perfeito. Assim, tipo, vamos lá, vamos pra prova, vamos ver como é que é, né? Vamos ser desafiado. Eu nunca tive muito medo de tomar soco na cara no ringue, né? Se der errado, se eu não fizer bem, teve prova que eu fui mal. Senta, discute com o professor, entende, aprende, volta lá pra fazer de novo. E nesse meio tempo você já tinha um sonho de empreender? Empreender para você foi um sonho? Foi você enxergou uma oportunidade estudando e você falou, não, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa? Bom, eu sempre me incomodei com o fato das pesquisas que a gente faz no laboratório não virarem produto. E como eu tenho uma família que não é de cientista, sempre tinha esse questionamento, mas o que você está fazendo na universidade? Esse estudo nunca acaba? Quando é que você vai trabalhar de verdade? Não, eu via muito isso, muito. Minha defesa do mestrado foi vovó, foi todo mundo lá assistir, né? A possível cura do câncer que eu estava estudando, porque é assim que eu explicava para eles, mas eu estava bem longe de ter uma cura do câncer. Mas de um medicamento, na verdade, né? Curar o câncer. Câncer é uma doença multissistêmica e também multifatorial, né? Não tem uma cura. Mas eu estudava câncer de cérebro e eu estava trabalhando com várias moléculas que potencialmente são leads, né? Que são moléculas que iniciam o estudo para um novo medicamento. E uma delas tinha um poder de matar o câncer, especificamente, muito grande, câncer recidente, câncer de metástase, câncer já resistente a medicamentos. E eu estudava isso, né? Tipo, medicamentos para pessoas que estariam em fase terminal. E eu queria muito que aquele medicamento, ou vamos dizer, aquele lead, seguisse o destino de um processo de desenvolvimento de um fármaco. Sim. Mas eu não fazia ideia, né, da odisseia que é isso. Nossa. Então, no mestrado, surgiu essa fagulha e eu fui estudar, eu fui fazer um curso no INPE, eu fui entender como é que eram as indústrias brasileiras aqui, como é que eu conseguia negociar algo que eu estava na bancada dentro da universidade para que, de fato, isso viesse virar algo que impactasse a sociedade. E aí eu descobri que existia um abismo gigante, que não existia uma comunicação, isso foi triste, né? Ao mesmo tempo transformador, mas foi triste porque ver todo aquele capital intelectual que a gente estava criando, todas aquelas pesquisas e não ter ninguém, ou pra que a gente estava criando aquilo? Sim. Né? Tipo, minha motivação... A expressão chover no molhado. Sim, e lógico que pesquisa básica não tem um pra que comercial, né? E realmente é para descobrir, é para entender. Sim. Mas ali a gente não estava mais numa pesquisa básica, já estava numa pesquisa focada na aplicação. E eu não ter essas pontes foi triste, ao mesmo tempo transformador e gerou essa fagulha que eu comecei a entender um pouco, mas ainda não tinha coragem de empreender. E meu plano no passado era virar professora, de fato. E, de fato, minha carreira, meu currículo foi todo focado nisso, né? De criar o que eles chamam de
o histórico, né, para poder passar num concurso público, virar uma professora e, através disso, uma vez dentro da universidade, empreender e tentar criar essas pontes, né, suprir esses gaps para que eu conseguisse, de fato, criar algo que alcançasse a sociedade. E aí, mas, beleza, encontrou ali a oportunidade. Encontrou uma oportunidade. Como que foi esse processo de tomar a decisão de empreender. Abrir o CNPJ? Nossa, hein? Então, aí a gente tem aquele plano, sonho, né? Sonho de mamãe, virar funcionária pública, né? O sonho que a gente brinca, né? Desde o início. Minha mãe tenta passar em concurso. A menina passa em tanta prova, não vai passar num concurso, né? É concurso do banco, é concurso militar. Mas não deu certo, né? O que a menina quer? Ficar pobre, né? Vai virar cientista, porque não é nem profissão no país. E ganhar umas bolsinhas aí. Mas, eu dizia, não, mamãe, mas é pra eu ser professora na universidade. Professora na universidade, tudo bem, né? E aí, o que a Mona faz no doutorado, nessa aventura de ir pra Eslovênia, eu fui para passar 3 meses e acabou virando 3 anos. Nossa. Foi eu, mamãe e Lana. Chamar ela aqui de mamãe. Maninha, né? Na Bahia, Maninha. Ela mora lá agora, né? Maninha, Maninha, eu falei, Maninha, a senhora tá parada, que ela tinha tido um acidente. Meu irmão tinha acabado de entrar para ser soldado cadete na Marinha. E é só eu e meu irmão, né? Eu falei, para que a senhora vai ficar aqui? Vamos comigo que eu preciso de alguém para cuidar da Lana para eu poder me dedicar full time, tanto na aprendizagem da linguagem como nos experimentos que eu ia fazer lá na Eslovênia, no National Institute Biology. Ela, tá bom. Ela aceitou e aí fomos nós 3. Legal. E aí, toda uma aventura para tirar a licença dessas primeira 3 pessoas. Internacional. Não, primeira viagem internacional. A embaixada da Eslovênia não entendia, porque meu visto era de estudante. E eu falei assim, mas eu sou uma estudante, eu sou mãe. Eu preciso do visto da minha filha. Eles não tinham isso, porque estudante não tinha direito a levar a família. Nossa. Tranquilo. Eu tive que ir pra Brasília pra explicar, mas eu sou mãe, não tenho pai, não posso deixar, a criança tem que ir comigo. E aí eu consegui... E vou levar minha mãe ainda. E a gente conseguiu, depois de 3 meses, o visto delas, na hora já de quase ter que voltar. Quase que mandou a Lana de volta. Nossa. Sim, e aí eu me lembro do instituto. Aí chegou a advogada do instituto tentando resolver. Ela falou assim, nossa, você é muito resiliente e persistente. Eu falei, nossa senhora, tu não tem noção do que é burocracia, porque nem era burocrático que estava acontecendo lá. Era só chato mesmo, porque eu tinha que falar em esloveno e eu não sabia o que eles estavam falando. Sim. Porque eu não sei esloveno. Mas deu tudo certo, a gente recebeu a licença e minha mãe passou 1 ano comigo lá, com a Lana. E eu aprendi o que a Eslovênia acabou fazendo. Primeiro eu casei. Conheci um esloveno, casei, aí os meus planos mudaram completamente. E hoje você fala eslovênio? Um pouquinho. Vocês falam inglês? Como que é? É português? A família toda fala, ele fala português, ele fala 7 línguas. Legal. Quando eu conheci, ele já falava essas línguas todas. E ele facilitou a minha vida. Entendi. Então eu não aprendi muito. Você casou lá? Casamos lá. Num castelo, né? Que a Eslovênia é cheia de castelinhos, né? Um castelo de um barão na Selnica, na cidade no interior. Eu tive meu 2º filho durante esse intercâmbio. Legal. E aí o plano, e eu descobri esse universo de aceleração de projetos científicos, investidores focados em projetos científicos. Lá dentro do National Institute Biology tinha a Novartis dentro, fazendo projetos para desenvolvimento de fármacos. E eu tinha que aprender a fazer pitch do meu doutorado. Eu tive um outro ecossistema, aquela coisa da que a gente falou aqui do ambiente. Do ambiente, né? Um ecossistema muito mais focado em empreendedorismo científico. Legal. Que não é o dos mais fortes da Europa. Eu não estava no centro mais empreendedor da Europa. Mas já tinha essa cultura, Mas já tinha muito mais do que aqui.
E para mim, né, aquela coisa, como eu já tava com vontade, né? como brinca o pessoal, o que é um peido para quem tá todo cagado? Sim, é verdade. Eu queria aquilo. Então, eu mergulhei para entender. Teve influência de um colega meu de doutorado, né? Um austríaco que conhecia. E aí, a gente escreveu a primeira ideia da BioLink e ganhou uma oferta de investimento de $100 mil na ideia. Na ideia. Quando eu estava de licença maternidade, outra coisa que aconteceu, quando eu fiquei de licença maternidade, eu casei, estava em esloveno. O sonho de ser professora na Eslovênia, sem falar esloveno, malmente acabar de aprender a falar inglês. Sim. Como eu vou ser professora? Porque professor tem que ter um domínio da linguagem. Sim. Tem que se aprofundar em vários temas. Não é uma conversa assim, né? No script. Vão surgir perguntas, vão surgir tudo ao contrário. O sonho de professora foi destruído ali, exatamente. Eu venho agora, e eu também não ia jogar fora os meus 10 anos de laboratório. E aí a forma de se reinventar foi... Agora vamos, o único sonho, a opção que tem aqui é empreender. Vamos empreender e vamos fazer isso. Dá certo. Não tem outra opção. Esse projeto, esse primeiro projeto, então você recebeu um aporte de $100 mil? Então, a primeira, vamos dizer assim, mudança de chave real foi quando eu recebi essa carta do Rebel Bio, é uma aceleradora de negócios científicos na Irlanda, que queria dar $100 mil na ideia da BioLink. Mas não deu certo, porque eu não tinha a sociedade correta, vamos dizer assim. Não tinha o que era. Foi uma coisa assim, meio oba-oba com os amigos, escrevemos. Tinha a ideia, mas não estava estruturado, assim, termo sociedade. Primeira vez que tinha feito a oferta, mas os caras precisam falar, beleza, vou destinar esse capital aqui, mas deixa eu ver a estrutura deles, né? Vocês estão organizados como pessoa jurídica. Não, aí a gente tinha que ir para Irlanda para pegar esses 100 mil. E aí meus sócios não queriam ir. Então, e tinha que ir os 3 assinar que iam. Sim. Então, eu perdi a oportunidade da carta, do investimento. Mas essa carta serviu para fazer uma mudança de chave na minha cabeça de que existiam pessoas interessadas em investir na minha ideia. Porque, no final, a ideia foi criada por mim. E aí, eu decidi, falei assim, na época, meu amigo da Áustria, falei, olha, eu vou seguir. Acho que a ideia é genial, né? Já que você não quer ir. Porque ele queria só se a gente tivesse ganhado na Califórnia, como se fosse, sei lá. Não, enfim, eu digo que acho que foi bom, porque uma sociedade tem que ser muito mais do que uma brincadeira, um oba-oba, né? Com certeza. Os desafios, isso nem era um desafio. Cara, tu ganhou $100 mil para ir para um laboratório pronto, com uma rede de investidor depois para você entregar um protótipo. Era uma puta de uma oportunidade, isso em 2016. Aí, beleza, não deu certo, fechou. E aí eu tive todo um timing para poder organizar isso sozinha. E aí nessa deles não aceitarem, meu esposo falou, nossa, cara, vocês receberam uma carta, eu quero. Eu vou participar desse negócio com você, vou te ajudar a fazer o modelo de negócio, o business plan, e vou te ajudar na parte econômica, enquanto você cuida. E você falou que tem conhecimento na parte ele financeira, é economista. E aí a gente começou a aventura de encontrar novos sócios para tentar um investimento na Europa. A gente recebeu algumas ofertas, mas as ofertas eram meio shark, né? De pegar 50%. Sim. Foi pouco, né? Eu não tinha uma rede boa lá. Especialmente ler as coisas em esloveno, entender as coisas em esloveno era terrível para mim. Então, o que aconteceu? Eu submeti aqui no Brasil, que é onde eu tenho maior domínio de escrita, linguagem e de network. E aí que vem nascer a BioLink aqui no Brasil. Eu ganhei uma... Em que ano foi? Em 2018. Eu tava na Eslovênia e fui aprovada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo para trazer o projeto para cá. E com $200 mil, de $100 mil, passou $200 mil. Beleza, muito menos, mas equity free e também sem laboratório, sem nada. Te vira aí, vem pro Brasil empreender, só faz a coisa acontecer. Eles dividem em primeira fase, aí tem uma segunda fase de 1 milhão e uma terceira fase de 1,5 milhão na época, né? Agora aumentaram os valores. E aí eu comecei essa aventura aqui. E como é que você começar a aventura? No começo era só você e seu marido, como sócios?
Depois foi entrando mais gente na operação. Como é que foi a construção da empresa? Sim, no começo foi eu e ele. Aí, a cada membro novo, a gente fez um contrato de vesting. Eu aprendi, né, sobre do anterior. O que é o contrato? Um contrato de vesting. Que eles teriam... um partnership? 2 anos. Não, na verdade, foi 3 anos de dedicação. Foi. Aí, após 3 anos, eles receberiam a participação deles na empresa, se eles continuam e se eles entregam, de fato, os indicadores performance. Os projetos. Na verdade, a gente estava desenvolvendo ainda. Esse modelo, então, era mais modelo de projeto científico, né? A gente estava ainda desenvolvendo o protótipos, os produtos. E então, começou a entrar, assim, os sócios e começou a sair também os que não entregou, tinham fit, que não deu né? certo, o que, por alguma N razão, resolveu, sei lá, desistiu da sociedade. A gente teve um sócio que entrou em crise na pandemia, não queria vir por causa da pandemia, e justamente onde a gente estava tendo mais demanda, sim, ele tinha medo de agulha, enfim, foi um caos e ele foi embora. Mas hoje somos 3 sócios, e esses 3 sócios, né, têm participação, né, passaram pela esse mar vermelho, vamos dizer assim, de fundadores, né? Sócios fundadores na matriz dos produtos, dos processos que a empresa hoje faz, e um sócio investidor. E como é que é? Você falou da saída. As pessoas entraram e saíram. Eu sei que a gente passa sempre alguns dilemas, né? Quando alguém sai, ou quando alguém às vezes não se adequa àquela nossa realidade da empresa e tal. Como que você lida com isso, assim, né? Olha, vamos lá. Hoje, o time mais, vamos dizer assim, que mais se dedica hoje, permanece com a gente. Já vamos fazer agora 6 anos, né? Começamos a operação em 2019. E os impactos da saída de membros que temos, né, hoje, até mesmo de colaboradores, a gente teve poucos que geraram um impacto grande, mas teve sim, né, que a gente teve que se reestruturar, colocar outra pessoa na função, até treinar outras pessoas. Sim. E eu acho sempre isso, como a gente é um time muito pequeno ainda, enxuto, é um impacto grande. A gente brinca que ninguém pode morrer lá. Você investe tempo, você está ali ensinando, não, tem um processo, modus operandi, aquilo leva tempo, né? Consome nosso tempo, né? Muito, muito. Eu tô com um dilema na área de vendas agora, exatamente assim, aí começa, treina, tá tudo certo, não sei o quê. Recebi uma oferta 2 vezes maior que você deu e vai embora. Eu tava falando pra você no começo que eu fui num evento com mais de 100 empresários, aí a pesquisa foi feita. Qual que é o seu maior desafio? Vendas. Todo empresário, dono de empresa, ele quer vender mais. Nós estamos aqui querendo vender mais. E achar um vendedor que entenda do que a gente... Porque a nossa venda é técnica. Eu compacto da sua mesma dor, porque esse negócio da área de vendas, agora no começo do ano, a gente fez 2 contratações na área comercial que não deram muito certo. E é tempo que você investe ensinando e tal, enfim, mas começa a ficar... São os percalços. Amargurado com isso, exatamente. Então, pensando assim, eu já tava pensando, nossa, Felipe, que é meu sócio também, que ele também acaba perdendo muita gente na área de produção, na área técnica, que é uma área intensa de conhecimento. E aí, mesmo você pegando doutores ou mestre, tem que treinar eles, porque o que a gente faz é inovador, nem todo mundo sabe fazer, e precisa de treinamento. E aí, até a confiança de entregar projeto, porque a pessoa não devolve todo o treinamento. É como se a gente estivesse treinando para a universidade, como a universidade faz. Mas na universidade, se você dá errado ou não, tudo bem. Agora, eu tenho um cliente aqui que está esperando esse resultado. Como é que eu justifico se não der certo ou não? Tem que dar certo. Não ou tem que ter uma clara justificativa porque não deu certo e como foi feita as tentativas, não porque eu errei no processo, porque eu esqueci de fazer tal coisa. E são muitos detalhes. E como que funciona o seu modelo de negócio? Você falou de clientes. O que vocês entregam? Até para a gente conhecer mais sobre o que sempre... marketing aqui. O que vocês entregam para os clientes? Perfeito. Hoje... 90% da receita da BioLinker vem de serviços de produção de proteínas customizadas. A gente foca no desafio de produzir, desenvolver e desenhar a melhor molécula
para uma função específica para o nosso cliente. E quem são seus clientes? Então, vamos lá. Hoje a gente trabalha, por exemplo, com projetos personalizados em desenvolvimento, assim, com a Ambev, né? Na área de alimentos, a gente já trabalhou com a Balduco, com a BRF. A gente, hoje, tem essas linhas na área Vocês estão em alimentos e bebidas? Alimentos funcionais. Pensando em alimentos assim, a gente não consegue fazer proteína nutricional, porque o nosso modelo de produção é caro. Então, não dá para competir com proteína funcional, vamos dizer assim, ou nutricional. Mas, quando proteínas, enzimas ou proteínas que vão ter uma função, que ela é muito potente naquela função, como se elas fossem um tempero ali adicional, que elas vão trazer sabor, cor, cheiro, que elas vão trazer um efeito novo, a gente consegue. Para substituir alguma molécula química ou um conservante, a gente consegue. Entende? Assim, com essas pegadas que são os projetos personalizados hoje na área de alimentos. Só fazer esse disclaimer. Tá. Pigmentos, a gente tem algumas proteínas que dão cor, e aí são Vocês pigmentos... focam no segmento de alimentos? Não. Assim, isso é muito engraçado. A gente nunca focou nesse segmento, mas esse segmento sempre trouxe demanda pra gente. Descobriu a gente... Que o setor de venda da empresa está sendo formado agora, depois de 6 anos. Então, assim, porque a venda acabava acontecendo com a sua responsabilidade, você, sua rede. Sempre fui eu, Sempre fui eu, rede e divulgação. E a gente tinha uma vendedora anteriormente também, que trabalhava mais como uma product manager, acompanhando os projetos, do que uma vendedora que traz novos clientes mesmo. E aí, esses clientes acabaram vindo, ou a gente acabou aprovando o projeto via editais que eles abrem com tal demanda. A gente olha, isso aqui a gente consegue atender, vamos escrever. E aí eles descobrem que é possível, que no Brasil tem alguém que faz isso. E aí a gente começa a trabalhar. Então, por exemplo, a gente tem uma proteína que substitui o açúcar, que ela é igualzinha, ela dá o sabor de doce na boca, mas ela não é açúcar, ela não é carboidrato. Ela é proteína, é aminoácido, sabe? E aí todo mundo fica louco com isso, assim. Fala, nossa, existe isso. É uma família de proteínas bem conhecidas. Então, a gente tem esse tipo de molécula, vamos dizer assim, pensou numa função, ou a gente conhece, ou a gente consegue pegar de bancos de dados públicos, modificar e criar um processo de produção. Então, basicamente, essa é a mágica. E hoje a gente tem clientes na área química. Então, a gente tem projeto com a BASF, temos uma empresa chinesa grande na área de enzimas, temos a meu Deus, como é que fala aqui? Eles mudaram o nome agora, que era a antiga Rodia da Solvay. A gente tem projeto com eles também no desenvolvimento, especialmente de enzimas e de moléculas que substituem uma função de uma outra molécula química, né? Então, a gente sempre vem nessa pegada de química verde, que é uma coisa que está crescendo muito na área de sustentabilidade, de environment, né? Do ESG. E o que acontece? As indústrias químicas querem criar processos de produção com menos dejetos químicos, né? E a produção enzimática, né? Ou a rota bioquímica, é uma rota mais eficiente que evoluiu, a natureza evoluiu para criar, e não precisa de altas temperaturas, não precisa de solventes, né? Pelo contrário, né? E o dejeto biológico é biodegradável. E aí a gente consegue, não que tudo, mas é um ramo que está crescendo muito na biologia sintética. E na forma como a gente consegue produzir diferentes enzimas, a gente consegue, criar organismos que não são naturais, mas que, como pensando assim, eu vou fazer um paralelo aí, que eu não sei quanta galera conhece. Pode explicar. Vamos pensar nos X-Men, né? Vamos pensar nos super-heróis. Poder X, a gente descobriu o poder X aqui do fungo A, né, que, sei lá, super poderoso, que degrada plástico, o outro que degrada isso, e a gente consegue identificar e pegar exatamente essas enzimas e trazer e botar elas para trabalhar junto, ou botar dentro de um novo organismo. Basicamente é isso. Encontrar os superpoderes e em vez de replicar isso, em vez de eu pegar ou extrair da natureza isso, eu consigo criar no laboratório.
e ainda mantenho a floresta em pé, né? Vamos pensar assim, eu mantenho o organismo lá onde ele está, não preciso, eu não preciso, a gente produz muito proteína das algas, aquelas que brilham, e aí tem muita gente que pergunta, mas você vai no mar e extrai? Não, elas estão lá todas lindas, crescendo, alimentando as tartaruguinhas. A gente produz no laboratório só aquela proteína que brilha. Muito a parte legal. que brilha. Muito legal. E hoje, assim, dos países, quais o país que é mais desenvolvido nessa área hoje? Hoje a gente tem na frente, na vanguarda, tanto os Estados Unidos como a China no desenvolvimento desses, vamos dizer assim, desses parques de biotecnologia. Né? Boston é a cidade onde tem mais metros quadrados de desenvolvimento para biotecnologia e mais até biotecnologia na área da saúde, porque o que eu falei aqui é biotecnologia industrial e alimentar, né? Mas aí tem a da saúde que movimenta bilhões, né? A desenvolver essas moléculas para tratar doenças é ainda mais desafiador, né? E a gente hoje está fazendo uma... Olha. O sonho está se realizando, né? Não é câncer, mas a gente acabou na pandemia sendo convidado para participar do desenvolvimento de um biofármaco para tratar os sintomas graves do Covid. A gente trabalha junto com uma professora renomada lá da Federal de Goiás, professora Eliana. Vou mandar para ela um abraço e um convite aí para ouvir o Amplifica Cast, né? E a gente está construindo essa molécula. Ela faz as vesículas totalmente sintéticas, para um tratamento em forma de nebulização fantástico. A gente está para patentear aqui agora, assim, a gente conseguiu desenvolver todo o processo de produção, fez várias moléculas diferentes. Então, e aí depois disso vira um medicamento? Depois disso vai fazer os testes em animais ainda, aprimorar as formulações, aí depois a gente testa em pessoas. E aí a gente tem um gap ainda de uns 6, 5 anos até ele virar um medicamento. E é sobre isso que eu quero falar. Assim, hoje, quais são as dificuldades, né, de empreender no segmento que você empreende? Conta para nós aí. Bom, vocês já viram que a dificuldade é diferente aqui. A gente é bem criativo, né? Por quê? Porque a gente não teve investimento, né? Quando eu montou a empresa aqui, o investimento público é pouco para montar um laboratório desse porte para desenvolvimento. Para ter uma noção, alguns equipamentos que a gente precisa para fazer desenvolvimento de análise custam 100 mil, 200 mil. Eu tenho um acomodado que é 300 mil euros. Nossa. E eu recebi um cheque lembra lá no passado, falei aqui, um cheque de 200 mil reais. Eu olhei para aquilo e falei assim, agora eu preciso montar um laboratório mínimo, viável. Então a aventura toda foi como é que a gente se reinventa no mercado nacional, traz valor já de imediato. O que está faltando aqui no mercado que com o nosso conhecimento a gente consegue resolver? Porque o sonho da BioLink era um sonho bem grande, no sentido de criar uma coisa que não existe no mundo, que era uma máquina para produção automatizada de proteína, que ainda até hoje não existe uma máquina nos forms que a gente estava desenhando, e isso exigia um capital intensivo muito grande, a gente não conseguiu convencer nenhum fundo a investir. E aí, andando na rua, né, fazendo as entrevistas, conhecendo cientistas, a gente descobriu que não existia ninguém no Brasil fazendo proteína, que é um serviço básico que tem fora, mas que aqui não tem. Todo mundo tinha que importar. E a gente falou, não, a gente é especialista nisso, vamos fazer, né, vamos começar. E aí, logo em seguida, veio a pandemia. E aí, isso virou o modelo de negócio, o core principal da BioLink, em fazer proteína, desde proteínas simples para cientistas. Hoje a gente fez para um professor de oceanografia de uma lula de 2.000 metros de profundidade, que ele sequenciou e mandou pra gente. Professor, estudantes na Bahia que estão estudando o cacau, o café, e manda a sequência da proteína e a gente faz, sequência genética, a gente ajuda cientistas. Então a gente começou a vender para cientistas por quê? Não precisava regulatório, era um mercado que estava sofrendo, porque tem que pedir tudo de fora e paga em dólar, então pagava caro, por um serviço super especializado, e a gente começou a monetizar com isso. E começou a crescer com grandes projetos. Projetos esses maiores com as grandes empresas. Clientes importantes aqui. Isso, aí tem mais aí de outros segmentos que eu não estou nem citando, né? Aí até trabalhar com algumas farmacêuticas, a gente já chegou a trabalhar com alguns projetos menores. E na linha de diagnóstica veio a pandemia, que a gente criou a primeira linha de produtos da BioLink, que seria as proteínas do vírus.
E a gente conseguia fazer sem precisar do vírus, né? Tipo, assim que a professora Esther sequenciou, que trabalhou com a gente também nesse projeto, a gente conseguiu fazer as proteínas do vírus, saiu em várias publicações, vendeu para mais de 10 universidades no país e começou a desenvolver testes também com alguns parceiros, fornecer insumos para teste. Mas a gente não é uma empresa de teste, mas saiu na televisão, aí tinha várias ligações. Vocês têm teste? Manda teste. A gente não faz teste, a gente faz... É igual a Intel, né? Se a Intel é bom, a gente faz a placa do processador. Mas não o computador. Entendi. A gente tá lá dentro, naquela tirinha, aquilo que brilha quando você bota a sua solução e faz aquele processozinho preto, né? De positivo ou negativo. Aquilo ali são proteínas, gente. E qual foi o momento mais difícil, assim? Você empreende hoje com seu marido, são sócios, tem mais um outro sócio. Mas qual foi... Além desse sócio, tem os investidores? É um investidor. A um que faz parte dos 3? Não. Um investidor mais 3 sócios. Isso. Ah, legal. E o momento assim, mais difícil, assim, que você, na sua jornada empreendedora, você empreende com seu marido, mas passou por algum momento assim que você falou, será que é isso mesmo? Você já ficou em dúvida? Será que é isso mesmo? Empreendeu? Eu quero seguir esse caminho. Tem hora que eu digo aos meninos lá que eu vou me demitir. Não aguento mais isso aqui, tá difícil, mas brincadeira à parte, assim, eu gosto muito mesmo de empreender. Eu percebo que eu tenho resiliência, coro pra isso, né? Sim. Tá todo mundo desesperado, é muito engraçado, assim, eu brinco assim, cara, se não fosse eu, a BioLinker não existia mais, porque tem hora que dá as crises lá, não vai ter dinheiro pra pagar essas contas. Cadê o telefone da pessoa? Negocia, conversa, discute possibilidades, assim. Aí, eu me lembro do episódio, por exemplo, que a gente, da pandemia especialmente, começou várias demandas, a gente não tinha equipamento, e aí eu falei assim, quanto é que eu preciso vender para conseguir comprar aqui os equipamentos? Aí eu calculei, vou pagar a tela para botar as bancadas lá, eram uns 50 mil. Aí eu falei assim, Aí eu consegui vender para umas 3 pessoas, eu consegui já esse montante. Vendi rapidamente. Aí eu liguei pro cara, montei, não sei o que, a gente montou. Aí eu comecei a falar com outras pessoas, assim, para emprestar. E a gente começou a organizar e aí, de repente, a coisa tava funcionando. E aí eu brinco sempre assim, tá todo mundo em crise e desespero lá. E eu digo assim, gente... eu não... E é muito engraçado porque todo mundo me acha louca. Assim, mas você não tá com medo ou tá preocupada? Não tô. De verdade, não tô. Pra me deixar preocupada, teria que estar... o nosso produto tá uma bosta. O nosso produto é bom. Eu consigo vender. Entendeu? Os nossos problemas são outros. É entrada e saída de capital, é fluxo de caixa, porque a gente novas vendas, novos clientes, novos projetos. A gente tem projetos muito longos. E às vezes... Ciclo de venda longo, né? O ciclo de venda é longo. E aí a gente precisa se reinventar com os com grandes clientes pagam com 60 dias, 90 dias, 120. É lindo, os longos são lindos, né? Não, teve um que pagou com um mês. Tem que agradecer. Esse é um exemplo. Tem um que pagou com um mês. Eles são bons, esses aí. Mas dos grandes, mas a maior parte estrangula você ao máximo. E hoje vocês trabalham no modelo, por exemplo, são projetos ou são modelos recorrentes? Eu tenho modelo recorrente? Então, no começo, era muito mais, assim, projetos. Então, tinha isso de não ter essa... Começou a ter recorrência com a Covid, com algumas linhas de diagnóstico. Legal. E hoje... Isso também dá um fôlego, né? Você tem um contrato e tal. Passa os primeiros 120 dias, depois você vai recebendo mês a mês. Mas o primeiro tem que esperar um ciclo. Porque, exatamente, assim, e até isso, o projeto ser dividido em grandes parcelas, né? O projeto do medicamento foi o maior contrato que a gente fechou, mais de 1 milhão, então, recebe assim. Então, o nosso projeto pode chegar de 1 milhão, 2 milhões, até 13.960, que é o preço que a gente cobra. Para um piloto inicial, para um pesquisador básico, para fazer um design, para poder fazer uma expressão em pequena escala. Então, assim... esses pesquisadores pontuais,
A gente diminuiu muito o foco de venda, apesar deles ainda virem organicamente, e temos focados em ter vendas recorrentes de produtos que a gente consiga ter um melhor fluxo de caixa. Sim. Basicamente isso. Especialmente porque a empresa cresceu, mudou para o parque industrial, a gente tem outras contas que não tínhamos na incubadora, né? E o time, tudo, que a ideia é exatamente... E o trabalho de vocês hoje é presencial, né? Tem que estar lá fazendo as... Tem a turma do comercial que não é presencial na Mas planta. as pessoas estão fazendo as pesquisas. Sim. Mas a galera da pesquisa tem que ir todo dia pro laboratório. Exatamente. Porque tem que operar essas máquinas todas que você falou aí, né? Tá chegando mais brinquedinhos, né? A gente adora. Assim, chega os equipamentos. A gente vai crescer plantas e coisas fotossintéticas agora no laboratório. Ele disse que vai ter lâmpadas. É lindo o laboratório, né? Tipo assim, eu recebo muita visita. Tô pensando até em decorar ele, assim, como se fosse um Jurassic Park, sabe? E como é que hoje você faz, assim, o seu marketing empresarial? Você publica bastante coisa no LinkedIn, participa bastante de eventos. Isso como que é? Tá participando do AmplificaCast. Você hoje é a cara da empresa e você se coloca nessas situações justamente para entendendo do que precisa fazer marketing. Dos 3 sócios, eu sou a que... a influencer. Assim, a influencer, isso. A rockstar, né? A que gosta de falar e que eu entendo também tecnicamente. Então, tanto para vendas, naturalmente eu me encaixei nas vendas. E um detalhe, né? Como meus pais tinham fábrica e minha mãe tinha uma loja de roupa, eu sempre vendi. Desde pequena, na minha infância. Então, eu era a melhor vendedora da minha mãe. E aí, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, me comunicar, de entender os problemas que elas têm, como é que eu consigo resolver. Então, eu me encaixei nas vendas, assim, de qualquer um, assim. Na verdade, as pessoas me ligam aleatório. Às vezes eu não posso atender, mas eu sei quem pode atender eles com um problema que ele tem e eu conecto. E aí, eu gosto disso. Então, acabou que, naturalmente, as pessoas me indicando para outras pessoas. Essa empresa faz isso porque gosta do meu atendimento, gosta de como eu converso. Então, amplificando esse processo de vendas. Né? E a gente tem um site, a gente tem um e-commerce, né, para essas proteínas que a gente criou, o primeiro e-commerce da América Latina de proteínas feitas aqui, que a gente construiu, que ainda tem muita coisa para melhorar, a gente não sabe nada de e-commerce, como construir isso corretamente. Que é um outro modelo de negócio, né? E aí, no final, as conversões são sempre com contato, né? Então, eu entendi um pouco disso de vendas. Você sabe que no e-commerce ele tem uma conversão média aí de 2%. E aí, quando coloca o atendimento humano ou um time de especialistas por trás, você aumenta essa taxa de 10% para 15%, para 20% de conversão. Porque nem todo mundo está preparado para comprar online, né? Então, você pega, por exemplo, o seu caso, que é uma venda para o B2B. Então, não é transacional. A pessoa pega o cartão da empresa lá e passa lá uma pesquisa. Já pensou? A gente evoluísse pra isso? Mas assim, eu tinha feito mais pra cientistas de laboratório, sabe? Pesquisador em pequenos institutos. Porque até coisas que são de prateleiras. De prateleira. Que você tem custos, aquele mesmo custo, você consegue deixar ali pra quem quiser ver, consultar preço, é melhor, porque você encurta a distância, né? Mas basicamente é isso, eles usam só pra consultar. Até mesmo o preço lá, o produto lá, eles mandam e-mail mesmo assim. E quer um atendimento, aí a gente entendeu que tem que ter uma reunião. Porque a empresa também, o site é uma coisa hoje estática da empresa, que eles não entendem o todo que a empresa faz. Então, a gente aumentou muito as nossas conversões nesses meses, assim, criando esse processo de SDR, os closers, né, que participa e faz as reuniões, e eu volto... e tem a volta da apresentação da proposta, e eles entendem o valor, entendem também que a gente percebe, que a gente tinha entendido, que muita gente precisa de proteína, mas não sabe trabalhar com proteína e nem entende o que é ter essa molécula no seu laboratório. Vamos dizer, você está a primeira vez fazendo isso. E as expectativas do projeto, a gente alinhar, olha, se você quer um produto, para a gente fazer um produto vai ser esse. Você quer só um serviço pontual de uma expressão, porque você sabe fazer o resto,
E aí a gente começou a aumentar o ticket de venda. Sim. Em vez de ser, e também diminuir, vamos dizer assim, o erro nesse processo do cliente ter uma expectativa de receber um produto e no final ele pagou por uma etapa só daquele produto. O produto é muito além. Vai ter pesquisa de teste de validade, diferentes formulação mesmo, assim. E aí ele entender, vamos lá, vamos fazer isso junto? Não tem problema a gente fazer isso. A gente tem toda a infra para fazer isso, mas você tem fôlego? Não tenho esse capital. Então, vai fazer sentido para você ter esse produto? Porque faz sentido ter um produto se você vende, se você vai revender isso também. Essas regras todas, né, de quem é o perfil ideal do seu cliente, saber o que vender, o quanto vai custar, isso é essencial, né? A gente fez um trabalho aqui recente agora na Amplifica. A gente consegue fazer uma apresentação institucional acessando a nossa página de serviços. Tudo que a gente faz está naquela página. Então não preciso apresentar, por exemplo, o cliente uma apresentação institucional. Pelo site mesmo eu consigo fazer uma apresentação. E aí deixar essa informação o mais clara possível acaba ajudando, né, na parte de conversão, de entendimento do que você vende, para quem você vende, dizendo para quem não é também, isso é importantíssimo, né? Exato. Dizer, olha, não é para você. Para quem não é para você. Não é para você. Não precisa. Se você precisa disso aqui, só uma vez pontual, não é para você, porque vai custar muito mais. Sim. Legal. E a gente está chegando ao final do nosso episódio. Para a gente encerrar, assim, qual que seria a dica que você daria para uma empreendedora? Mas eu gostaria de focar nessa habilidade de construir relacionamentos. De conexões, né? Porque você se coloca em grupos, comenta também dos grupos que você faz parte, fala aí, né? Que você precisa estar em movimento, né? Como é que, até para conversar com outras empreendedoras. Não, se você entra no comercial, a vibe do comercial é essa, né? Você tá em todos os grupos aleatórios. Eu tenho um grupo, gente, de venda de equipamento usado. Né, do que você imaginar, de venda a compra, né? Grupos de cientistas, grupos de mulheres empreendedoras, grupos de outros cientistas que estão fazendo, que tem um perfil mais de cliente, que lá eu divulgo outras coisas, grupos de universidade, grupo da escola, né? Grupo de tudo que você imaginar. Então são muitos grupos. Muitos mesmo. Grupos de creators do LinkedIn, que eu faço parte, de LinkedIn Creators, que publica conteúdo. Estamos lá, né, na corrida do Top Voice. Tô na corrida ainda. Eles ganharam, né? Um monte de amigo meu virou. E é muito legal, porque às vezes eles comentam nos meus posts, e aí o post ganha mais visibilidade, visualizações. E o que mais? Aí tem muito grupos aleatórios, assim, de vários empreendedores de TI, de coisas que nem é o meu segmento, mas que eu curto muito, assim, aquele objetivo de sair da bolha, conhecer pessoas diferentes, né? Encontrar pessoas de outros ambientes, né? Agora, de Boston mesmo, eu conheci muita gente diferente, né? Desde a neta do Lema até vários filhos de bilionários que estudam lá, que estavam organizando um evento, né? Que eu, de repente, descobri, assim, nossa, nem sabia que essas pessoas eram filhos de bilionários, até pessoas normais, estudantes esforçados que conseguiram bolsa, que foram lá, que estão fazendo a história, que estão construindo. Que veio estagiar, eu recebi um estagiário de Boston agora, de Harvard de bioengenharia, que ele pediu para estagiar na BioLink, que está aqui essas 2 semanas. Então, ele ia vir aqui, isso aqui não acabou vindo. E aí você vai aumentando sua rede, é impressionante. Aí ele já me chamou para entrar em um outro grupo que eles estão criando de brasileiros fora, que estudam, para poder ajudar o Brasil. Tem assim, você vai conhecendo gente e sempre você vai achar alguém que vai trazer uma solução ou vai trazer algo interessante para você. E ouvindo a sua história aqui, uma coisa que me chama bastante atenção é quem não tinha nenhum tipo de condição naquela época, né? Hoje você traz pessoas de Harvard, participa de encontros com a filha do Jorge Paulo Lema. A neta. Eu nem sabia que era a neta, descobri depois. Olha. Muitas conversas, eu falei assim, Olha, normal, né? É normal.
né? Não é minha amiga, né? É conhecida. Muito legal. Mas é de você... Imagina, você também no prêmio que a gente fez a gente foi premiado pela família do Votarantim, e aí eu conheci a família do Votarantim no evento, sabe? Olha que legal. Assim, você exatamente viver esses ambientes que você nem imagina que não você vai desistir, viver. Né, das dificuldades, né? Porque você teve vários momentos na sua vida que teve ali motivos para desistir, né? Para desanimar. Com certeza. E teve alguém ali te puxando para frente. Ah, nem me fale. A gente tá em Paris, eu chegar nesses lugares assim, mãe, quando a gente foi, mãe, onde a gente tá? Eu lembro a primeira vez que eu viajei primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, eu chorei. Sim. Minha mãe cobradora de ônibus, criando 3 filhos. E eu falei, nossa, não acredito que eu cheguei aqui. Eu, quando eu fui pra Eslovênia também, que a gente pegou pela primeira vez a neve, a gente se emocionou também bastante. Tem coisas que você só via no filme do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim lá, eu falava, neve. Nunca achei que era possível ver a neve. Ai, ai. O que você... Pra gente, a última coisa, recomendação de livro, hobby, o que você recomenda? Você estuda muito fora do horário? Faz pesquisa? Agora, assim, com a empresa, né? O ritmo de... Empresa, criança, um monte de coisa. O ritmo de ler livros como eu lia na minha adolescência, que eu gosto de ler desde jovenzinha. E eu não tinha dinheiro... Essa parte era engraçada. Não tinha dinheiro para comprar os livros. E aí, meu hobby era ir para Siciliano ficar lá lendo, por isso que era magra que só, né, porque eu não comia, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida no shopping, e ficava lá lendo. Então eu me lembro eu era fanática pelo Harry Potter, mas não podia comprar o livro, minha mãe não podia comprar, e eu li ele todinho assim. Nossa. Indo pra livraria no shopping, no meio do caminho, porque eu pegava 2 ônibus pra ir pra escola, no meio do caminho eu parava no shopping, subia, passava 3 horas lá, lendo esse livro. E era ótimo, né? Essa vida de jovem que tem muito tempo, né? Sim. Aí, agora... Mas hoje você tem uma válvula de escape? Agora, vamos lá. Minha válvula de escape é passar o tempo com os meus filhos, fazendo experimento, brincando no fim de semana. Eu leio muito livro de empreendedor, que não era uma coisa, não era um tipo de literatura que eu lia antes de... Até tem um livro até que eu vou deixar aqui, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. É muito bom esse livro. Recomendo. Eu comprei 3 agora quando eu vim de Boston, mas todos os 3 em inglês. E um que eu tô lendo que é How to Exit Rich, para aprender os 6 P's de uma técnica lá para você fazer sua saída, né, da empresa rica. Que eu falei, agora eu quero ser bilionária. Botei na cabeça, falei assim, quero ser bilionária. Para eu ser bilionária, o que eu preciso? Porque primeiro foi assim, ó. Eu quero ser médica, veterinária, né? Pronto. Aí o sonho foi só aumentando, ampliando. Agora eu quero ser bilionária. O que eu preciso aprender para ser bilionária? Porque eu não venho de uma família que sabe o caminho. Eu também não sei. Especialmente a relação com o dinheiro, né? De saber criar e fazer o dinheiro trabalhar. Sim, né? ao nosso favor, né? Isso, exato. Essa relação... Eu tenho uma relação de execução. Totalmente. Eu nunca fui de fazer dívida, sempre fui muito focada em objetos também, né? Tipo, quando eu consegui juntar dinheiro, a primeira coisa foi o computador, depois o carro, mesmo usado. Meu carro era tão velho, tava tanto problema que eu decidi comprar ele no sentido de dizer assim, eu não aguentava mais sobe e desce de ônibus com a Lana. E aí eu falei, vou comprar um carro, nem que eu tenha que comprar. Passar 1 ano sem comprar uma calcinha ou uma calça. E se eu for comprar uma calça, vai ser na Avenida 7. Você deve conhecer a Avenida 7, que era de R$5. E eu passei isso. Eu comprei o carro. Mas o carro deu todos os problemas que você imaginar. E como uma boa nerd, o que eu fiz? Fui para a biblioteca da Faculdade de Engenharia ler sobre mecânica. Nossa. Porque eu não tinha meu pai, não tinha um esposo. E os mecânicos me enganavam. E eu aprendi a consertar meu carro. Olha só, que legal, muito bom. Uma habilidade secreta. É isso aí. Mas o livro que eu indico para vocês aí, pessoal que tá assistindo, seria esse eu gosto muito
agora de ler livros sobre histórias de empreendedores. Muito bom, Mona. Obrigado pela sua participação no Amplifica Cast. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu vou deixar nos comentários do nosso episódio no YouTube, no Spotify, as redes sociais da Mona, e você pode mandar uma mensagem para ela. Se você é uma mulher e quer se inspirar ou quer pedir dicas, vai estar lá os contatos da Mona. Obrigado, Mona. Eu que agradeço. Obrigada, Eric. É isso aí. Amplifica Cast.